nós vamos falar sobre a nossa palestra com o título A Lei. Vamos falar sobre a lei um pouquinho aqui. E sobre a graça. Lógico, você fala lei, você fala graça. Não tem como falar graça sem a lei. Você pode falar da lei sem a graça. Mas a graça sem a lei, ela não existe. Ela não existe. Então vamos ver aqui, Tiago, em Gálatas 3, 23 ao 27. O apóstolo perito, arquiteto, lançando o fundamento, traz isso aqui para nós. Que o fundamento é Cristo, né? E a palavra dele, do fundamentalismo, está aqui. Versículo 23, ele vem dizendo: mas antes que viesse a fé, então Paulo está dizendo que não tinha fé, né? Isso aí é incrível, né? Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei. Então quem está na lei não tem fé. É o que Paulo está dizendo. E se querem brigar, brigue com ele. Eu transfiro murro, soco, xingamento. Vai lá, bom que ele está morto mesmo, ninguém vai poder fazer nada de mal para ele mais. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. O que é tutela? Presos, alguém guiando, e nela encerrados, presos. Que bonito foi isso. Tinha um propósito. Essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Jesus, autor e consumador da fé. Jesus estava na lei? Não tinha nascido. Então estava falando que os nossos irmãos da lei, a fé, não existia. De maneira que a lei nos serviu de quê? De aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, não pela lei, mas por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que é o quê? A lei. Olha, isso é importante saber, pessoal. Isso é importante. Nós estamos na sobreedificação. Passamos pela edificação, onde entendemos o fundamento, que é Paulo. A edificação veio José Luiz, trouxe a edificação, e nos leva agora para a sobreedificação da igreja de Cristo, conforme o que Paulo fala. Então nós estamos o quê? No caminho certo. Estamos na demanda certa. Estamos no momento certo na terra. Você não caiu aqui de paraquedas, Deus te gerou no vento para você estar agora vivendo este momento. Esse momento único e de grande glória, abençoados. Você tem que valorizar isso. Você está nos momentos ímpar de Deus, que é o que? O script que ele fez, desde o princípio até agora e mais para frente, já está tudo pronto. Você não tem que fazer mais nada, você tem que só ouvir e atender a voz, e aonde ele te colocou, movimentar de conformidade o script que foi dado para você. Aonde? No Testamento. Na graça. E que precisamos de observar a lei, porque ela foi algo tremendo a nosso favor. E que as pessoas não entendendo isso, eu até admiro os legalistas, porque a lei foi tremenda mesmo, foi um gozo tremendo para aquele povo, foi Deus que fez, por isso que eles estão presos naquilo, porque é bom demais. E eu digo mesmo, se não apareceu nada melhor do que a lei para você ainda, fique aí, não sai não, companheiro. Que aí pelo menos você está num local onde Deus construiu, com todo amor, com toda
a dedicação aos seus filhos, ele criou a lei para preservá-lo. Fica aí, enquanto não aparecer algo bom. Mas aparecendo algo bom, não pense. Pula logo, porque tem algo bom além da lei. Eu lembro quando eu era do sistema, eu falei, gente, não tem nada melhor do que isso. Dentro de mim diz que tem algo melhor do que isso, que eu estou vivendo. E eu estou vendo que isso virou uma religião e não está legal. Eu aspiro coisas maiores, melhores, que eu não estou sentindo aqui. Brote alguma coisa, apareça alguma coisa. E isso há tempos. Foi quando apareceu. Quando apareceu, eu falei, esse aí vai... Eles vão jogar pedra nele. Esse vai mudar tudo. Tremendo. E aí mergulhamos nisso, né? Então estamos na sobreedificação da igreja de Cristo, conforme o apóstolo Paulo, que diz lá em 1 Coríntios 3, 10 ele diz, precisa não, tá sem. Você colocou ele? Então tá, porque eu esqueci de colocar o versículo aqui. Ele vem dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada, então tudo vem, nada se busca. Não, eu busquei a graça de Deus e Deus me deu. Olha, mentiroso. Porque essa graça foi dada, ela é o quê? De graça, é um presente de Deus. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro o quê? Edifica sobre ele. Porém, cada um veja como o quê? Sobre-edifica. 3 etapas. E nós somos esse porém, cada um. Somos esse porém de cada um. De cada um. Porém, cada um. E estamos na sobreedificação. Então, nós aprendemos com Paulo o fundamento, aprendemos com José Luiz a edificação, agora estamos aprendendo com o Márcio Mourão a sobreedificação. Para chegarmos à conclusão do fio da meada que Deus estabeleceu na terra. Lógico, isso é um crescimento, sim, cada dia eu cresço mais. Porque estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui não é José Luiz. Aqui nós aprendemos com a graça de Jesus Cristo. Aqui não tem viuvez. Aqui não tem luto. Aqui não tem... tradição, como é que eu falei? Saudosismo, isso não existe isso aqui. Aqui tudo é Cristo. E honramos os véus todinho que Cristo usou, desde o início. Cristo estava com Moisés, meu amigo. Não pensa não, lá ele estava. Ele nasceu antes de todas as coisas. Ele já estava lá. Paulo até fala sobre isso. Então, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. E a lei, abençoados, foi adicionada. A lei não estava no script de Deus, não. Ou estava, ou não estava. Olha, vamos ver aqui. Em Gálatas 3,19, Paulo entendeu isso no fundamento. Ele diz o seguinte: qual, pois, a razão de ser da lei? Que pergunta tremenda, inteligente essa e abusada. Qual, pois, a razão? Qual, pois, a razão da existência da lei? Paulo foi corajoso e diz, depois de um relacionamento profundo na graça, que foi levado ao terceiro céu, quer dizer, chegou à plenitude, ele entendeu a fiel razão da lei. Ele entendeu que eu acredito que nem os irmãos que escreveram a lei, que foi Moisés e aquelas 12 tribos de Israel, não entendeu como ele entendeu. Então, depois de ter acontecido toda aquela história, das 12 tribos de Israel, todo aquele sofrimento, 400 anos, 400 anos, o cumprimento da lei foi quanto? 2000 anos. A lei vigorou, acho que até 2000 anos. Até João Batista, de lá para cá, que vê Jesus mais 2000 anos,
Então eles têm 4.000 anos a existência dos judeus, e nós temos 2.000 anos, porque o nosso calendário começa de Cristo, né? Que é o calendário cristão, né? Que veio sobre o mundo. Mas Paulo conheceu todo o passado, tudo o que foi que aconteceu, e ele diz: qual, pois, então, a razão da lei, hein? Por que Deus fez a lei? Tem resposta para tudo. Ele diz: foi adicionada. Então quer dizer que a lei não era para existir? Porque ela foi adicionada, é igual você está fazendo um bolo, e já tem lá a receita, quantos colheres disso, xícara, colher, mas aqui, tudo bonitinho, os ingredientes todos, você vai fazendo, aí você... Pera aí, ele põe, não, pera aí, o negócio não está legal não. Eu fiz igualzinho está escrito aqui, mas eu vou ter que adicionar mais um pouquinho de sal, ou de açúcar, ou de tempero, não é isso? Aí ele adiciona, ficou bom. Assim foi a lei, abençoada. Tudo que é adicionado não se contava, porque toda a receita estava pronta de Deus, e ele diz: vou adicionar. Por quê? Por causa das transgressões. Então os judeus ultrapassaram o limite da transgressão, porque Deus fez o homem, e o homem é corrupto. Mas só que os judeus ultrapassaram. Então, ao ultrapassar, ele diz: vou meter-lhes uma lei, e essa lei vai ser dura. Ela é olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. E Deus foi bravo com eles. Foi bravo. E meteu a lei em cima dele. Até que viesse o descendente a quem fez a promessa. Que é quem? Cristo. E foi promulgado por meio de anjos. Olha os anjos aí. Pela mão de um mediador. Quem é o mediador? Jesus Cristo, homem. Os anjos vieram para mudar a história do povo de Deus na terra, abençoados. Olha que riqueza. Então, é importante falarmos da lei, conhecê-la bem, pois foi através dela que chegamos na graça de Deus. Olha, quando nós falamos dos nossos irmãos legalistas, vamos falar? Vamos continuar falando? Lógico. Mas eles não saíram de lá por quê? Porque não apareceu nada ainda melhor. Então eu me vejo obrigado a crescer mais, a falar mais detalhado, amá-los mais, porque está prevalecendo ainda a lei, a circuncisão está prevalecendo ainda neles. Então quer dizer que nós ainda não conseguimos chegar no máximo da graça, porque se eles valorizam tanto a lei, o legalismo, o sistema, as sinagogas, é porque está faltando. Está faltando nós ainda falarmos mais nos ouvidos dele. Então nós temos que fazer a palavra o quê? Correr. Com toda ousadia. Porque o sistema é ousado para agarinhar os filhos de Deus. Porque eles estão baseados no Pentateuco, em obras da lei, e prometendo algo para eles, que a lei é boa, mas ela não transmite mais nada de Deus para eles. Porque Deus não está na lei, Deus está onde? Na graça. Porque a lei veio pelo intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. E nós estamos o quê? Antes ou depois da cruz? Depois da cruz, estamos em Cristo. Então nós recebemos com habilidade essa graça que nos arrancou do sistema. Mas muitos dos nossos irmãos estão prisioneiros lá ainda, abençoado. Rapaz, e quando eu não consigo convencer um, eu disse: puxa vida, onde eu estou errando? Não é possível, se eu tenho o melhor. Porque eles não querem o melhor, quer ficar com o que já passou?
o que foi adicionado, então está lhes faltando o quê? Mais conhecimento. Porque Jesus de Nazaré diz que eles estão errando por falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento, eles estão errando, cometendo erros gravíssimos. Então, o meu amor e o teu amor para com eles tem que ser o quê? Maior. Porque quando você ama, você é paciente. Quando você não ama, arrumar outro. Não é assim? Quando você ama, porque o amor é paciente. O amor é paciente. Não é verdade? Você tem paciência? Não, a minha já esgotou. Então acabou o amor. Não, eu amo. Não amo. Você não tem paciência mais? Então quer dizer, o amor é paciente. Não se irrita. Não traz os seus próprios interesses, não. O amor não é vaidoso. O amor suporta tudo. Mas eu não aguento mais esse povo crente. Eu aguento. Eu fui um dia. Eu sei das debilidades deles, porque eles estão sob uma instrução que não tem mais valor. Não tem mais. O que foi adicionado já encerrou, porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Está aí. E o que falou qual é a razão da lei, é o mesmo que falou que a lei foi encerrada, que é Jesus, o autor dessa lei também, porque ele estava em Deus, e ele consumou com a lei. Não vim revogar a lei nem os profetas, mas eu vim para o quê? Cumprir a lei e os profetas. Então, é importante falarmos, conhecê-la bem, né? Bem a lei, pois foi através dela que chegamos à graça de Deus. E nós, gentios, fomos privilegiados por ela, por causa dos judeus. Olha, nós temos que honrar essa turma, meu amigo. Pra caramba. Você e eu temos que honrar os judeus pra caramba. Mas eles são isso, eles são aquilo, não importa. Foi os vasos que Deus usou para que eu e você hoje experimentasse Cristo e conhecesse Deus na íntegra, através de Cristo e não através da lei. Então hoje eu vejo meus irmãos batistas, meus irmãos adventistas, adventista e testemunho de Jeová, meu amigo, esses são conhecedores da lei. E como são? E eu fico hoje olhando para eles, passo dentro de um sistema hoje, eu digo, que bom, rapaz, você está chegando. Você está chegando. Um espírita, ele também pode ser da graça? Pode. Mas ele tem muito menos possibilidade do que os nossos irmãos da lei. Um Hare Krishna, né? Também. Eles não têm lei. O Buda tem lei? Não. Buda não tem lei. E mais de umas centenas de religiões no mundo não tem lei, não tem a Bíblia. Então onde eles vão chegar? Eles estão propostos a não chegar em nada. Mas os que estão envolvidos nessas religiões, Batista, Metodista, Assembleia, Quadrangular, Jeová, Adventista, que mais? Todas essas católicas, todos eles estão na porta. Só falta... Dá um empurrão, abençoado. E nós, gentios, fomos privilegiados por causa desses judeus. Está aqui em Romanos 11, olha aqui para você ver. Que tremendo isso. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Quem? Os judeus? De modo nenhum. Então, quem empurrou eles? Alguém empurrou. Não empurra não, estou tropeçando.
Aí você vai tropeçar, não empurra não. Empurra não. Aqui está. Tropeçaram. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, é aquele negócio. Quando você tropeça e cai no chão, sem querer, você pode tropeçar e cair no chão, não vai acontecer nada com você, vai? Vai acontecer, você pode arrebentar o nariz, a boca, o dente, a orelha, pode quebrar a perna, o braço. Tropeçou, meu amigo, caiu, dançou. Pode acontecer um montão de coisas, né? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Então, olha, a transgressão deles, nós temos que louvar a Deus por isso. Porque se não fosse por eles errarem, ou os anjos empurrarem eles, e eles que eram para andar poucos meses no deserto, andaram 40 anos transgredindo, e estava gerando nós os gentios, abençoado. Eles estavam nos gerando. Então nós temos grande amor e compaixão para com os gentios, e dívida, nós temos com os judeus, temos dívida com os judeus. Toda vez que você vê um judeu, como é que está, companheiro? Obrigado, viu? Ah, porque eu nunca te vi? Pois é, mas eu te vi. Você foi excelente para mim. Ele olha, pô, eu enganei ali um montão de gente agora, esse cara está falando que ele foi. Aumentei os juros do banco, rapaz, arrebentei o povo, esse cara está me agradecendo. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em... Aí que é o problema. Nós somos os instrumentos para causar ciúme aos gentios, aos judeus. Nós estamos causando ciúme dele? Tem que saber, meu irmão. Porque para causar ciúme no judeu, você vai ter que crescer para caramba, porque eles são glória na terra. Mas está escrito, está acontecendo. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, olha aqui, caramba, o que nós temos que exaltar a lei, porque esses gentios só puderam ser alguma coisa porque veio sobre eles o quê? A lei, o Pentateuco vem sobre eles, porque senão eles para mim não valeria nada. Tudo é o quê? De olho àquele, o autor e consumador da fé. Então veja bem, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, eita, uma salva de palmas para eles. Não tenha raiva de judeu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tenha raiva de judeu. É judeu, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Lógico, vamos adorar eles também, né? Mas vamos agradecê-los por esse grande favores que eles causaram a nosso favor. O abatimento deles em riqueza para os gentios. Quanto mais a sua plenitude. Quer dizer, eles vão ser chamados. Eles vão ouvir o trombetista e a trombeta vai soar de forma genuína na mente dele, e eles dizem, chegou a hora. E quem poderá resistir agindo o Senhor? Ninguém. Eles serão trazidos à plenitude, abençoados, que será o quê? A transformação do nosso corpo. Por isso que nós temos que amá-los mais. Os nossos irmãos que estão sendo judaizados, não é bom não, mas antes ser judaizado do que ser um Hare Krishna, de que ser um budista que nunca existiu, né? Vamos lá,
Vamos dar um créditozinho lá, né? Eles com toda a linguagem ainda descontrolada da graça, mas nós somos bons mestres para poder ensiná-los, porque um dia nós andamos também fora do caminho do Senhor. Assim é, abençoado? Dirijo-me a vós outros, que sois o quê? Gentios. Quem são gentios? E vão pôr ciúme neles. Então, imagina o que vai acontecer, abençoado. Imagina o que vai acontecer. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então, quer dizer, Paulo viu a glória no gentio e não nos judeus, sendo ele judeu, conhecedor do Pentateuco como o melhor que tinha. Ele tinha toda a riqueza do conhecimento da sabedoria de Deus, estava sobre Paulo. Mas quando ele ouviu a graça, ele diz: glorifico o meu ministério, eu estou com os melhores que são os gentios. E os judeus naquela época, meu irmão, nós perder eles não valia nada. Nada, era um povinho, um Zé Povinho qualquer. E agora nós vamos fazer o quê? Provocar ciúme neles. Isso já está acontecendo. Desde quando José Luiz manifestou na terra como Jesus Cristo homem, começou. Então nós estamos dando o quê? Sequência àquilo que começou. E não vai parar. Assim é, pessoal? Não vai parar, porque o melhor somos nós, os gentios. Somos nós os gentios, nós somos os melhores. Isso. Veio a salvação dos gentios pela transgressão. Foi o próprio Deus que fez com que eles tropeçassem e se tornarem transgressores. Porque tudo provém de Deus. Cada dia eu me sinto mais confortável nisso, que você não fez coisa certa porque você quis fazer e nem fez coisa errada porque você quis fazer. Não. Tudo está no controle de Deus. Deus é onisciente. Antes que qualquer coisa brote na tua mente, Deus já sabe o que você vai falar. Então ele se torna aquele que é impossível você esconder dele. Davi viu isso. Se vou lá para o céu, tu estás. Se eu desço no mais profundo abismo, lá está o Senhor também. Então não tem como você fugir dele, não, abençoado. A transgressão veio de Deus. Deus fez o homem transgredir para que ele não glorificasse a si mesmo, mas quando entender isso, glorifica-se a Deus. Toda a glória é do Senhor, mais ninguém. E Paulo entendeu isso. Então a lei foi boa. A lei foi ruim, não. Paulo detalha isso aí em Romanos 7,12. O que ele diz aqui? Olha. Aí. Por seguinte, a lei é o quê? Santa. Que loucura. E o mandamento santo e justo e bom. Acabou, está definido. Nós não somos paulinos, somos cristãos paulinos. E o que Paulo fala para nós é o quê? É a última trombeta, meu irmão. O que ele fala, você tem que acreditar. Porque é o homem que se tornou Deus, Cristo. Ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então aí está esse Cristo falando. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então nós temos que ver que a lei foi algo excelente e que os nossos irmãos gentios estão envolvidos com a lei porque ela era boa. Então tudo que é bom permanece com seu estilo ainda. Pode não ter o seu valor mais, porque já chegou o seu fim, mas ela é boa. E Paulo já tinha saído da lei. Ele diz: morri para a lei.
Paulo já não era legalista aqui mais, mas ela foi boa. Que prevaleceu o Senhor no meio do seu povo pela lei, e muitos sinais e prodígios Deus fez ali, abençoado. Como é que eu vou negar isso? Como é que você vai negar isso? Então vamos valorizar mais os irmãos. Lógico, como eu falei, os espíritas fica meio difícil. Eu conversei com um, fica difícil nós entendermos. Mas como eu não sei quem é do Senhor, quem não é, pode ser que escapole algum ali. O budista também fica difícil, cara, você conversar com o budista. O Hare Krishna, como é que você vai pregar essa palavra para eles? Eles já têm uma cultura enorme. Bonzinho, como é que você vai ganhar as viúvas agora para Cristo? Vocês não têm lei mais? Como é que vai ganhar as viúvas de José Luiz para Cristo? Se eles não têm lei mais, como é que nós vamos ganhá-los? Não tem como. Fica difícil. Mas como para Deus tudo é possível, então nós podemos ver com olhos também que eles podem chegar. Então a lei é boa, né? E santa e perfeita, né? Ela foi o aio. Ela foi o aio. A palavra aio vem da palavra grega que quer dizer literalmente, olha para você ver, uma pessoa que conduz uma criança. Aio quer dizer uma pessoa que literalmente conduz uma criança. Então o aio veio a lei conduzindo o quê? Um povo o quê? Menino, um povo criança. Então quem fica no aio, o que acontece com ele? Menino. Corre atrás de bênção ali, corre de bênção ali, busca bênção aqui, vai ali, fogueira de Israel, sal, água, benta, óleo, corre para cá, fica aquele povo levado para os ventos de doutrina, porque é criança, porque eles estão no aio, com seus pastores, né? Gritam, choram. A mesma hora está falando que a besta, que a hora está reclamando, queixando da vida, que a vida está difícil demais, que não sabe o que vai fazer. Ah, Deus, me leva. Hoje, lá perto do escritório, tem alguns crentes lá. Aí uma gritava assim, a situação está tão difícil. Vem Jesus logo, me tira daqui. Assim, vem Jesus, me tira daqui, sua vida para mim está chegando. Olha, vivendo na terra, no oásis de Deus, onde a graça é abundante, e a pessoa pedindo para ser tirada, então ela é o quê? Uma criança, um bebê. Não aprendeu nada do Senhor. Então a lei se tornou uma doutrina fraca, menina, mediante a doutrina da graça. Lá em Gálatas 4:9, olha aqui. Mas agora, que conheceis a Deus, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Olha, duas partes aqui tremendas. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Olha, isso é duas coisas aqui tremendas. Conhecer Deus, nós conhecemos, mas antes de conhecer Deus, Ele primeiro o quê? Nos conheceu. Você tem essa convicção? Você anda com uma pessoa conhecida, escolhida? Você anda desse jeito? Ou você ainda teme todas as coisas do mundo ainda? Ah, o mundo está difícil, o Brasil está difícil, o mundo está cruel, ai meu Deus, me ajuda, Senhor. Aqui ele vem dizendo, mas agora depois da lei, na graça, agora conheceis a Deus, e você só conhece Deus na graça. Ou tem convicção que é um escolhido, um conhecido por Deus, na graça. Só. Mas agora conheceis a Deus. Agora lá em Gálatas, em Hebreus 5:11, olha aqui algo tremendo. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Que ele está falando sobre a soberania de Deus, sobre a glória de Cristo. Porquanto vós tendes sido tardios em ouvir. A lei faz com que as pessoas sejam o quê? Tardias no ouvir. Eles não ouvem.
Por quê? Porque lá adicionou alguns ladrões, salteadores de ovelha, e levou eles ao sincretismo, ao medo, ou então a cura à base de varinha de condão. Resolver o problema através de oração. Mediatismo. Então, a esse respeito, temos uma outra coisa a dizer, e de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios a ouvir. Então, eles não ouvem, isso que é a oração, em posição de mãos. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim, vos tornastes como o quê? Necessitados. O que era o oráculo de Deus? A lei era o oráculo de Deus. Oráculos são elementos, né? Que fala de Deus. Então a lei era o oráculo de Deus. Então eles estavam retornando novamente. Paulo estava falando para hebreus convertidos em Jesus de Nazaré. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente. Então, os da lei, os nossos irmãos que estão judaizados, enfiados nessas sinagogas, eles são o quê? Inexperiente com respeito às coisas de Deus. Não conhecem a verdade, não estão libertos. Não conhece que o pecado já foi destruído, que o diabo já foi destruído, não sabe, no inferno não existe, e que você não tem que buscar a bênção, que você é o quê? Um abençoado. Então são o quê? Inexperientes na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Quais olhos que você tem para os nossos irmãos, enfiados nessas sinagogas? Crianças abençoadas. Aqui tem as criancinhas, né? A super raça. Corre para cá, pule, pá, e você, criancinha legal. Porque ele está fazendo o quê? Coisa de criança, porque ela é o quê? Criança. Agora põe o adulto para fazer o que as crianças estão fazendo aí. Põe, que é isso, cara? Cara. Não, é porque eu quero bala. Pera aí, rapaz, eu quero bênção, eu quero oração. Não é mais criança. Tem que ser o que? Adulto. Ora, até o daquele que alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para quem? O adulto, os adultos. Para aquele que, pela prática do alimento sólido, tem as suas faculdades, a sua mente exercitada para discernir. O que é discernir? Descobrir aquilo que ninguém descobre. Só você viu. Então eu vi e fico vendo nossos irmãos crentes, falei, são crianças. Porque eu estou vendo eles como criança, porque eu tenho discernimento. Eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, quem me criou e para onde vou. Eu sei, eu não tenho dúvida, porque você é o quê? Adulto, pelas faculdades exercitadas, não somente o bem, mas também o quê? O mal. Hoje a lei é o mal. Por que você e eu vamos estar presos na lei? Não vamos estar. Assim é, pessoal? Então, nós temos hoje uma visão clara, né? A palavra aio é um condutor. Então, a lei é condutor de criança. E ali os seus ministros são o quê? Crianças. Crianças guiando outras crianças. O que vai dar? Um abismo chama o quê? Então, a palavra aio quer dizer uma pessoa que conduz uma criança. Então, esses irmãos que nós amamos, que são de Deus, são conduzidos em criancice.
Você vê que eles são cheios de coisinhas, a igreja é dividida em departamento de mulheres, de homens, e o que eles praticam lá, você fica olhando e fala assim, pô, que coisa de criança. Vamos bater palminha, gente. Fala assim, Jesusinho querido, eu te amo. Todo mundo, Jesusinho querido, eu te amo. Amarra um negocinho nele, amarra. Aí, pô, ele vai sair, quem vai sair? Ah, segurou ele. Pô, as coisas mais... cara, você olha para assim, não é possível. Eu estou no jardim de infância. Vamos para o acampamento? Vão. Aí fica todo mundo no acampamento, um pega aqui, outro pega ali, de repente pega para lá, pega para cá, e o bicho pega. Pega. Por quê? Coisa de criança. Lógico, nós podemos divertimos com coisas de adulto. De criança, não. Assim é, abençoado? Você recebe assim? Então a lei foi o ai. A lei o que é boa, santa. Então aqueles irmãos lá são bons para nós. O que você tem que ter? Compaixão, amor. Igual criança, você não tem paciência para a criança crescer, para parar de cometer erro? Então assim também nós temos que ter com eles. Eles estão no aio, e o aio conduziu aonde? A Cristo. Então esses irmãos vão ser conduzidos aonde? A Cristo. Mas Cristo tem que estar aqui na terra e com o coração aberto para recebê-los. Vocês estão com o coração aberto para receber? Então prega a palavra com amor, não chama eles de idiota, de burro, de ignorante. É o mesmo você chamar sua criança de 4, 5, 6 anos de burro e ignorante, mesma coisa, você vai gostar? Então eles também não são. Tenha paciência com eles, porque o aio está neles, eles vão chegar aonde? A Cristo, só precisava do aio, e o aio já está.